gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com vocês também. De noite, eu estou gravando de noite, mas esse vídeo é de domingo, vídeo de domingo. Vídeo de domingo é exclusivo pro evangelho, pra palavra, pra Deus. Foi um dia que eu separei pra ele, e ainda é pouco, né? Pra falar do amor dele. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre minha conversão, tá? Antes de começar a falar, porque foi uma menina, uma inscrita aqui do canal, que me perguntou lá no Instagram: Nice, fala sobre a sua conversão, né? E vou falar, esse vídeo vai ser pra falar sobre a minha conversão, como tudo começou, tá? Essa minha paixão por Cristo, por Deus, por o que eu faço, sabe? Mas antes de começar, eu quero falar pra vocês, gente, eu tô falando da minha experiência, da minha vida, eu não tô aqui pra julgar a vida de ninguém, a religião de ninguém, pra falar que a sua tá errada, eu falo da minha vida, da minha conversão, tá? Eu acho que todo mundo tem um livre-arbítrio, alguém escolhe o que é certo e o que é errado, você sabe o que é certo e o que é errado pra sua vida, porém, pra mim, eu tô falando de mim, tá, gente? Não confunda, que eu não tô falando... Em nenhum momento você vai achar aqui no canal eu falando mal de religião nenhuma, mal de igreja, mal da vida de ninguém. Eu falo de mim, tá bom? Então, vamos lá. Como foi a minha conversão ao evangelho, ao cristianismo, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito temente a Deus, mesmo quando eu não era evangélica. Eu gostava de ter temor a Deus, fazer as coisas, ser obediente a Deus. Eu tinha muito medo de ser castigada por Deus, essas coisas, tudo. Enfim. E aí, mas meio que depois que eu morava no Paraná, quando eu vim para São Paulo, quando eu morava no Paraná, eu ia todos os dias na igreja, né? Eu era de outra religião. Eu ia todos os dias fazer as coisas certas. E aí, depois que eu vim aqui para São Paulo, eu meio que me afastei de igreja, não ia mais nenhum tipo de igreja, não frequentava mais nenhum tipo de igreja. E fiquei um tempo sem ir, não ia, né? E mesmo não indo, meu marido tinha uma Bíblia, né? Até esse dia eu achei a Bíblia por aí. E eu li a Bíblia. Estava em casa, eu li a Bíblia. Eu não queria ficar totalmente afastada de Deus. Por mais que eu não tivesse ido na igreja, eu não queria ficar totalmente afastada. E eu me cobrava muito por não estar mais, né, indo para a igreja. E eu comecei a ler a Bíblia. Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E comecei a abrir entendimento, ver coisas. Coisas que batia, as coisas que não batia. E eu vi que muitas coisas que estavam na Bíblia não era praticada pela religião que eu fazia, que não era desse jeito, E aí eu comecei a me questionar do que era certo, do que era errado. Só que daí eu comecei a ler a Bíblia. E eu falei, eu quero seguir esse evangelho, esse cristianismo, fazer desse jeito, né? Mas o que realmente, assim, mudou a minha cabeça mesmo, de verdade, não foi ninguém falando nada, gente. O que mudou o meu jeito de pensar, o meu modo de agir, foi lendo a Bíblia. Sabe? Quando o Espírito Santo vai abrindo a sua mente, você começa a enxergar um monte de coisa. A verdade, falar bem a verdade, foi lendo a Bíblia. Hoje é muito difícil ser enganada. Eu não sou uma pessoa muito boa para se expressar, para pôr para fora, de se expressar, mas eu sou boa de entender e compreender. Só que mesmo lendo a Bíblia, eu estava em casa, né? No fundo eu tinha um desejo, sabe, de buscar a Deus. De buscar a Deus, de seguir, de obedecer e de fazer a obra dele. E aí um dia, foi um ano que eu passei por muitas coisas, né? A Emily tinha acho que 2 aninhos, o Henrique devia ter 8 anos na época. Hoje ele tem 16 e a Emily tem 9. E eu parei de trabalhar quando fiquei grávida da Emily, né? E aí eu fiquei 2 anos sem trabalhar. E naquele ano eu resolvi voltar a trabalhar, no mesmo emprego que eu trabalhava antes com meu marido. Porque só meu marido trabalhando, o salário dele não estava dando conta de suprir a casa. A gente até pagava as contas, mas passava muito, muito apertado. E aí eu resolvi voltar a trabalhar lá com meu marido, onde ele trabalha. Mas foi um ano muito difícil pra mim, porque eu não encontrava ninguém pra ficar com a Emily, com o Henrique. Olhar eles, cuidar eles. E eu sempre fui muito chata em deixar meus filhos, nunca quis deixar meus filhos com qualquer pessoa.
E aí, a mulher que eu tinha achado pra cuidar deles não quis mais olhar eles e entregou e falou assim: não vou mais olhar. Tudo bem, compreensível, os filhos são meus, eu que tenho obrigação de cuidar, mas ninguém, a obrigação de cuidar dos pais. A gente não pode jogar a nossa obrigação para outras pessoas cuidar. E aí minha patroa lá de trabalho, gente, virou. Pensa numa pessoa maravilhosa. Ela falou: Anice, você fica trabalhando enquanto ela tá na creche e depois, quando ela sai da creche, você vai pra casa buscar ela. Ela fez um horário, gente, super flexível com o meu trabalho. Só que daí tava chegando dezembro e eu falava pra ela: olha, eu tô procurando alguém de confiança pra ficar com os meus filhos, só que eu não tô achando. E vai chegar as férias, elas não vão mais pra creche, pra escola. O que que eu vou fazer? Eu também não vou deixar meus filhos sozinhos. Gente, eu procurei um monte de pessoas, não dava certo. Todo mundo que eu colocava não dava certo. E eu, igual eu falei, muito chata. Não era qualquer pessoa que quer ficar com meus filhos. Meus tesouros, era muito chata. Chegou dezembro, eu não tinha conseguido encontrar ninguém pra ficar com os meus filhos. E a minha patroa falando lá: não, Nice, você não pode sair agora, eu preciso de você, não sei o que, lá no meu trabalho. E eu falava assim: mas os meus filhos estão em primeiro lugar, até do que o próprio emprego. E aí eu peguei e comentei com ela: e o meu marido também vai ter que sair daqui, porque o salário que ele ganha aqui não vai dar para suprir a necessidade lá de casa. A gente vai ter que procurar um outro emprego para ele, que ele ganhe mais. E eu preocupadíssima, eu falei: meu Deus do céu, onde que ele vai achar esse outro emprego que ganhe mais? Como é que eu vou fazer? Porque, tipo assim, não tem ninguém que olhe meus filhos, eu não vou deixar meus filhos jogados com qualquer pessoa. E também, se eu parar de trabalhar, como é que eu vou viver? Gente, eu nem dormia de noite de preocupada. Deu dezembro, não achei ninguém para ficar com os meus filhos, tive que parar de trabalhar e parei de trabalhar. E a conversa com meu marido era: quando chegar em janeiro, você sai do emprego e a gente vai procurar outro, um emprego que você ganhe mais. Aonde? Não sei, mas só sei que o que você ganha lá, não só você sozinho não vai conseguir pagar as contas aqui de casa. E eu já tava bem naquela fase de ler a Bíblia, de estar tendo aquele amor ali, mesmo não indo na igreja. Eu lendo a Bíblia, gente, eu tava tendo encontro com Deus, por incrível que pareça. Só eu sei explicar que no ler a Bíblia, como eu tava conhecendo Jesus, a palavra, parecia que era eles falando comigo, me ensinando, eu sou assim, assim, assado. E o ler a Bíblia começou a abrir minha mente, a clarear muitas coisas que eu via em escuro. Aí, daí já tinha parado de trabalhar tudo, preocupada. A gente até ia embora para outro estado, que eu não queria. Eu e meu marido, a gente ia embora para o Rio de Janeiro. Tinha combinado procurar um emprego lá para ele, que lá ele ia ganhar mais, tudo. Mas a gente não queria. A gente gostava daqui. Eu gostava daqui, a gente tinha se acostumado. A gente gostava do emprego que o meu marido trabalhava, porém o salário não dava. E aí lá onde meu marido trabalha, eles falavam: nisso, mas o Fábio, aqui tem cliente que só é atendido por ele, tem cliente que chega aqui, pede para ser atendido por ele. E a gente não quer que ele vá embora, não sei o quê, a gente vai fazer uma reunião, porque você já vai embora, tirar o Fábio daqui também não dá para tirar. E aí deu uma semana, o Fábio falou que ia pedir as contas, e o gerente de lá falou: espera mais uma semana, porque a gente não tá querendo que você vá embora. Deu uma semana, meu marido chegou em casa de noite e falou: Nice, fui pedir para me dar as contas, para mim sair para arrumar outro emprego. E eles me chamaram e me deram um aumento para mim não sair, gente. E esse aumento era um aumento que era o que dava para suprir as nossas necessidades, sabe? Não só pagar a conta, sabe? Porque o que ele ganhava era só pagar a conta mesmo. Mas aí o aumento iria dar mais para comer, para comprar uma roupa, para comprar um remédio e tudo. E eu fiquei muito grata com aquilo. A gente falei: meu Deus, eu não mereço isso. E com aquele aumento, ele não precisaria mais sair do trabalho que ele estava. Gente, eu fiquei muito, muito grata com aquilo. E aquela noite eu me ajoelhei no chão e falei: pai, eu não mereço isso. Eu falei assim: Deus, eu não mereço tanto de ti. O que eu, assim, eu sou uma pessoa que eu nem te busco, pai. Não sou uma pessoa merecedora, e o Senhor olha para mim com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade. O que eu fiz pra merecer? Eu comecei a falar com Deus, sabe? Agradecer, muito feliz, sabe? Tipo assim, me sentindo tão pequena, mas tão amada por Ele.
Porque ele olhou pra mim, ele atendeu, sabe? Mesmo sem eu ter pedido, ele pegou e fez um milagre em minha vida. Ele abriu essa porta assim, de aumento pro meu marido e meu marido não precisaria mais ser de emprego. E naquela noite eu agradeci tanto a Deus, tanto, vocês não têm noção. Eu dormi agradecendo a Deus. E aí, nessa mesma noite, o Henrique ainda era pequenininho, ele dormia num colchãozinho aqui no chão, e a Emily dormia na cama com a gente, que a gente tinha se mudado recentemente pra cá e eles nem tinham cama ainda. Daí o Henrique dormia aqui, tá? E quando deu de madrugada, nessa mesma noite que eu falei com Deus, eu acordei com o Henrique vomitando. Aí eu falei, nossa, estranho, o Henrique vomitando. E aí levantamos, vomitamos, limpamos o vômito dele, botamos ele dormir de novo. Até olhei pro meu marido e falei assim, ué, mas ele não comeu nada pra passar mal, que estranho, ele tá passando mal do nada. E aí ele voltou a dormir e tudo, e eu voltei novamente a dormir. E nisso que eu voltei novamente a dormir, eu sonhei que a minha vizinha que morava aqui atrás, ela já não mora mais, me chamava pra ir pra igreja dela. Ela falava assim, Nice, vamos na igreja comigo? Amanhã orar? Eu falei, ai, vamos, o que que tem, né? Tô fazendo nada. No meu sonho isso. E eu fui. E quando eu fui lá, tava todo mundo ajoelhado orando, né? E aí tinha os bancos de madeira. E eu me ajoelhei e comecei a orar naqueles bancos também. Nisso que me ajoelhei e comecei a orar, eu acordei novamente naquela noite. E quando eu acordei, eu tava orando, Pai Nosso que está aí no céu. Eu acordei orando a oração do Pai Nosso, que é que está na Bíblia em Mateus. E aí, eu coloquei a mão na Emily. E a Emily estava queimando de febre. E aí eu falei, oxi. Nessa noite o Henrique passou mal e agora a Emily com febre do nada. Só que naquele momento Deus abriu tão grandemente a minha mentalidade de entender o porquê que eles tinham ficado doentes. Porque Deus queria que eu... Era tipo a maneira dele me chamar. Tu vai, eu tô fazendo, eu tô cuidando de você. Mas eu quero você na minha obra, fazendo o meu ministério. Porque senão eu vou tocar nos seus filhos. Deus, ele chama a gente. Às vezes a gente não entende o chamado. E ele toca nas nossas vidas pra gente ir. Jonas, ele não queria ir pra Nínive. E o que ele... Onde ele foi parar? Na baleia, na barriga da baleia pra ele ir. Às vezes a gente não entende os mistérios de Deus, o jeito da gente de Deus falar. E aí eu peguei naquele dia, era num sábado, gente. Eu falei, pois eu vou, a partir de hoje eu vou buscar Deus e mais nada nessa vida vai me impedir. E aí eu liguei pra uma amiga minha que tinha uma igreja aqui perto, ela era da igreja aqui de perto. Eu falei assim, olha amiga, hoje eu vou pra tua igreja, você vai pra igreja? Mas eu já ia, gente, com a mentalidade de me converter, de aceitar Jesus. Se converter, gente, você... Conversão quer dizer você mudar maneiras de pensar. Mudar maneiras de pensar, de você mudar totalmente a sua vida para aquilo que você vai viver. Seja a religião que você for. E aí, a minha vizinha falou assim, pois é, mas hoje eu não vou na minha igreja, eu vou na igreja de uma amiga. E eu já eu fazendo plano de escolher a igreja, sabendo que Deus que acha procurar a igreja pra mim. Eu falei, então tá bom, hoje a gente vai na igreja da sua amiga, e aí no domingo que vem a gente vai na sua igreja, porque eu queria a igreja dela aqui do lado. Eu falei, do lado da minha casa. E aí eu falei, tá bom, vamos na igreja dessa amiga. Quando eu cheguei na igreja da amiga dela, ela não estava. Ela não foi. Porém, quando eu entrei naquela igreja, gente, os bancos era igual a do sonho que eu tive orando. Igual. De madeira, igual. A igreja era igual àquela que eu sonhei. E naquele mesmo momento, o Espírito Santo falou, é aqui que tu vai ficar. Gente, foi uma coisa assim, impressionante. Eu acho que só quem convive isso entende. As primeiras vozes de Deus assim, que eu vi assim, aqui que tu vai ficar. Não é lá onde você queria, era aqui. E naquela noite, gente, Deus falou. Deus falou na palavra comigo. Vocês não têm noção. Eu não pensei em duas vezes em falar, alguém aqui aceita Jesus como seu único salvador? Gente, eu não pensei em duas vezes em fazer assim. Eu aceito. E a partir daquele momento, gente, eu vivi pela obra. Sou perfeita? Não. Gente, eu tenho tanta falha.
Ninguém nunca falou que ser cristão é ser perfeito, ser santo, mas é buscar ser igual a Cristo. É buscar ser espelho dele. Que as pessoas vejam Cristo em você e todo dia tá buscando melhorar, melhorar. Vamos cair, vamos pecar, podemos pecar igual qualquer um porque somos seres humanos, mas a gente temos que saber reconhecer que pecamos e continuar buscando e lutando, porque sabemos que a porta do céu ela é estreita, a porta do mundo é larga. Você pode fazer tudo o que você quiser, tá tudo certo. A porta do mundo, que é a porta da perdição, que é a porta do inferno, a gente vai falar a palavra bem certa. Mas a porta que te leva ao céu, a porta que te leva ao Senhor, ela é estreita. Não é de qualquer jeito. E aí, a partir desse momento, gente, um vazio que eu tinha no meu coração foi preenchido. Eu comecei a viver aquele primeiro amor. Eu sei que às vezes eu tenho saudade mesmo desses dias que eu volto, que às vezes tá tão frio. Às vezes os problemas da vida da gente nos tira um pouco do foco da palavra, do foco da vida, e você tem que voltar, joelhar, buscar e falar, Senhor, eu quero viver de novo o primeiro amor. Gente, quem aí que tá aí do outro lado, comente aqui embaixo, viveu esse primeiro amor de Cristo, sabe? De estar totalmente apaixonada por Cristo. Gente, acho que só quem viveu entende. Quem já viveu esse primeiro amor, coloca aqui nos comentários. Tipo, eu leio tudo, gente, porque, gente, nossa, foi, sabe, aquela paixão por Cristo que eu tinha? Eu ainda amo meu Cristo, mas às vezes eu sinto que ainda se perdeu um pouco e que tem que de vez em quando joelhar, buscar, às vezes em quando o cansaço, né, do dia a dia nos impede até de orar e você tem que ir contra a força, porque o reino do céu é tomado à força, gente. Se você não for forte, você não chega lá. Enfim, então, esse foi a minha maneira de como eu me converti, tá, gente? O jeito que eu me converti. Não estou falando mal de religião nenhuma, tá, gente? Eu estou falando da minha, estou aqui pra falar da minha vida, da minha religião. Então, eu respeito todo mundo. Jamais vai ver em lugar nenhum eu desrespeitar. É por isso que eu também não aturo desrespeito aqui. Vier comentário desrespeitoso, bloque, eu dou bloque, né? Mas enfim, mas o que mais me converteu mesmo foi ler a Bíblia. Gente, por isso que eu sempre falo, leia a Bíblia. A partir do momento que você lê com o seu coração aberto a entender e a obedecer e falar assim, ai, não é do meu jeito, é porque eu aprendi assim, assim tá certo. É porque ninguém muda meu jeito, se eu nascer assim, eu vou morrer assim, vou fazer assim. A partir do momento que você falar, Senhor, eu quero viver a tua vontade. E você começar a ler a palavra. Gente, como muda, como clareia assim, Então, a gente não foi nenhum homem. Eu tenho orgulho de falar que mudou meu pensamento. Foi a palavra de Deus. E hoje eu vivo esse evangelho lindo. Eu vivo uma vida de milagre muito grande. Minha vida tem milagre todos os dias. Inclusive, no próximo vídeo que eu vou fazer para domingo que vem, eu vou contar um milagre que aconteceu na minha vida o ano passado. Tipo assim, de vários milagres que acontecem, eu vou contar um milagre, um grande milagre que aconteceu na minha vida o ano passado. Que, gente, fez me aumentar tanto a minha fé que vocês não têm noção. Então, esse vai ficar para o próximo vídeo de domingo que vem. Se você quer saber esse grande milagre de é um milagre mesmo, que eu vou testemunhar aqui para vocês, tá? Fica pro vídeo do domingo que vem. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas para contar meu testemunho, minha conversão foi assim. Gente, qualquer dúvida que vocês tiver, comentários, eu vou responder, tá? Se precisar abrir um vídeo para responder a sua pergunta, eu vou abrir, tá bom? Igual esse da conversão, foi um comentário que alguém comentou e eu resolvi fazer um vídeo. Então, comente, deixa like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fico com Deus. Tchau!